A Vale Certificadora apresenta com exclusividade o programa Pode Contar. Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do Pode Contar. Hoje vamos conversar com a doutora Rúbia Ferrão, tratando sobre direito digital. Doutora Rúbia, com a chegada do novo marco regulatório, que foi de 2014, o que a gente pode falar em relação ao direito digital? Sim, o Marco Civil da Internet foi um momento importante porque é uma lei que reafirma direitos. Então, o direito à privacidade, o direito à imagem, à honra, esses direitos são direitos que a própria Constituição já protege, já consagra. Mas o Marco Civil da Internet foi um momento em se estabelecer que, de fato, esses direitos também se aplicam à internet, aos usuários da rede. Então, ele traz princípios, garantias, estabelece diretrizes que foram importantes para os usuários. Por exemplo, os pilares do Marco Civil da Internet é a liberdade de expressão, a privacidade e a neutralidade de rede. Então, dentro desse pilar da liberdade de expressão, que inclusive foi eleita como fundamento do Marco Civil da Internet, tem-se que o provedor ele só é obrigado a retirar um determinado conteúdo da internet se houver uma ordem judicial determinando essa remoção, justamente para fomentar a participação na rede, né? A exceção a essa determinação do Marco Civil vem para as hipóteses envolvendo nudez. Essa sim, nudez, cenas eróticas, íntimas, isso sim o provedor, em sendo notificado extrajudicialmente, é obrigado a remover sob pena de responder em conjunto com o infrator. Um outro pilar é a privacidade, uma vez que há diretrizes para a proteção dos dados, os dados pessoais. Hoje, para qualquer tipo de operação, a gente fornece muitas informações. Muitos sites, eles pedem os seus dados, então é importante que o usuário tenha certeza que aqueles dados não vão ser repassados a terceiros sem o seu consentimento expresso, né, consentimento livre, expresso e informado, e também ter a certeza que isso está sendo preservado de forma adequada. Ainda dentro desse gancho, os provedores de internet que desempenham um importante papel na internet, eles agora só podem fornecer os dados dos seus usuários com ordem judicial. Então isso também foi um ponto importante, porque até então não se tinha uma lei específica que se dissesse qual o prazo que o provedor deve guardar. Primeiro, se ele deve guardar as informações dos seus usuários. E segundo, por quanto tempo? Porque hoje tudo o que acontece na internet gera registros pelo provedor de aplicação, que são aqueles que têm serviços na internet, né, os provedores de modo geral, e os de conexão, que são aqueles que dão acesso. O provedor de aplicação tem que guardar esses dados por 6 meses, o de conexão por 1 ano. Então, isso dentro do fenômeno da privacidade. E um último pilar que a gente separou seria o da neutralidade de rede, pelo qual o usuário ele deve receber o serviço de dados do seu provedor de conexão compatível com aquilo que ele adquiriu. Não pode ter privilegiar outros serviços. Então, olha, você pode ter esse pacote para conta, só pode acessar e-mail, você não pode ver vídeo. Então, a questão, ele tendo o pacote, aquilo tem que ser compatível com o que ele comprou e o usuário decide onde ele quer gastar aqueles dados dele, né? E doutor, nós temos um número espantoso no Brasil. Nós temos a cada minuto 54 crimes cibernéticos que acontecem. Quais são esses crimes mais comuns que acontecem nessa área? De um modo geral, nós podemos dizer das fraudes digitais. Então, hoje, os serviços de internet banking, muitas das vezes valendo da chamada engenharia social, os usuários não preparados, eles podem, de fato, ser vítimas fáceis por um golpista digital. Então, muitas das vezes, o próprio usuário dá informações para esse fraudador para que ele cometa acessos não autorizados ao banco. Então, o que é essa engenharia social? Esse fraudador, ele pega assuntos do momento, então está tendo uma eleição, ele fala, olha, o seu CPF está cancelado, clique aqui
para você, enfim, saber mais informações. E quando o usuário clica efetivamente naquele link, ele pode ser vítima de um vírus que vai coletar informações, ou ainda ele pode preencher dados, como seus dados pessoais, que venham alimentar uma base de dados que futuramente vai ser utilizado para fraude. Então, todos aqueles crimes que a gente já estava acostumado, né, no mundo real, no mundo offline, eles migraram para o mundo online. Mais ou menos o estelionato e etc. Sim, o estelionato, os crimes de falso, a ameaça, a calúnia, difamação, injúria, então tudo isso acabou migrando. A partir de 2012, nós tivemos os chamados crimes digitais puros, que vieram com a chamada Lei Carolina Dickmann. A partir daí, nós tivemos o crime de invasão de dispositivo eletrônico. E esse crime, ele traz um marco importante porque ele fala justamente da coleta de dados de usuários, né? Invadir um computador, invadir um sistema para coleta de informações. E isso, por que é um ponto importante? Porque a partir daquele momento nós vimos algumas cautelas que o próprio usuário tem que ter. Ele precisa ter a preocupação com uma senha, com uma proteção, porque a lei fala em quebrar mecanismo de segurança. Então, hoje em dia a gente vê pessoas que têm celulares, que têm sistemas, que muitas vezes têm senhas óbvias, tem o celular que você consegue acessar muito facilmente. E para enquadrar nesse dispositivo de invasão é necessário uma senha. E falando em privacidade e proteção de dados, qual é a sua extensão? Quais são os procedimentos necessários para que você possa garantir isso? Um ponto importante em termos de proteção de dados, se a gente pensar nos sites da internet de um modo geral, eles devem estar preparados com as chamadas políticas de privacidade e termos de uso do site. Aqueles documentos que nem todo mundo lê, mas eles são de extrema importância, porque é ali que você vai saber exatamente o que é feito com o seu dado. E, inclusive, é importante que o usuário dê o consentimento expresso da coleta daquele dado. Ele saiba exatamente o que ele precisa informar para aquela operação. E, inclusive, o provedor, no caso, ou o serviço, ele não pode coletar mais dados do que o necessário para aquele serviço que ele está processando. Não faz sentido, muitas vezes, pedir dados que não tenham relação nenhuma com aquilo. A pessoa está querendo fazer uma compra online e pergunta quais são os gostos, os hobbies, né? Você está fazendo uma compra, para quê? Que ela precisa fornecer tantas informações excedentes. Quando a gente baixa um aplicativo, muitas vezes a pessoa vai aceitando e nem percebe que aqueles avisos que vêm, posso coletar a sua geolocalização, você pode compartilhar a sua câmera, tudo isso são autorizações que você está dando para que aquele aplicativo, para que aquele software possa ter acesso a informações privativas suas. Porque principalmente quando o serviço é gratuito, o produto é você. Então aquela informação que ele está coletando vai ser utilizada para fins comerciais com certeza. E essa normatização vigente, como é que está tratando da questão da segurança da informação? Isso. A segurança da informação, ela depende de vários fatores. E uma das principais deles, eu diria, é a educação. O usuário ele tem que estar atento ao que ele precisa para acessar a rede. Hoje nós temos até mecanismos, por exemplo, o certificado digital. O certificado digital ele é um importante elemento para que você tenha autenticidade, então você saiba exatamente quem é a pessoa que está realizando aquela operação, e também a integridade. Um documento ele passa a ser seguro, que aquilo que está lá foi efetivamente tratado pelas partes. Então, o uso do certificado digital vem crescendo no país e é um importante elemento para a segurança, até mesmo nas transações online, nos sites de um modo geral, e também para esses negócios dos advogados, o ramo dos médicos com o prontuário digital, com o prontuário eletrônico, ou mesmo os contadores que têm se beneficiado muito. O segundo aspecto é justamente a educação do usuário. Então o usuário ele tem que estar atento à página que ele está acessando. Se aquela página é efetivamente a página do serviço que ele está acessando, se tem um cadeadinho, se não tem uma letrinha a mais, porque hoje é comum que se criem páginas falsas que muitas vezes é uma única letra que muda na marca, né? Então ele precisa estar atento se ele está diante de um site real. Então as pessoas têm que ter em mente que tudo aquilo que elas colocam na internet, ela está sendo compartilhado com o mundo. Então, cuidado com informações extremamente pessoais, então imagens íntimas, muitas vezes até numa situação de nudez ou numa situação de pouca roupa, vamos dizer assim, né? Então pense que
aquela imagem que você está postando, muitas vezes numa situação que você vai ser julgado pela forma como você está postando, é bom que o usuário reflita se aquilo é bom para a carreira dele, se aquela imagem que ele está colocando é compatível com a carreira que ele desenvolve, que tipo de riscos que aquele usuário pode ter. Por exemplo, sabendo onde ele estuda, sabendo onde ele trabalha. Às vezes a pessoa coloca, fui viajar para tal lugar e começa a fazer um monte de fotos lá onde está viajando e deixa a casa sozinha, quando volta a casa foi assaltada. Os pais devem estar muito atentos com as crianças. Nós temos visto que essa geração ela se inicia muito cedo no uso das tecnologias e os pais precisam estar atentos para educar os jovens e as crianças para o uso dessa tecnologia, porque a gente vê que as crianças têm às vezes equipamentos muito potentes que permitem a realização de vídeos, a realização de fotos e junta tudo aquilo com uma eventual imaturidade, isso pode ter resultados graves. E por fim, uma última dica que eu daria aos usuários: atentar com a questão da prova. Se eventualmente, espero que não, mas se alguém se tornar uma vítima aí de um incidente digital, ou de um crime, ou de um ilícito, que se preocupe na preservação da prova, porque tudo aquilo que está acontecendo naquele ambiente vai ser utilizado em um processo, e a vítima precisa levar toda aquela situação para o processo a fim de fazer valer os seus direitos. Até para exemplificar também nesse grau de proteção de dicas, a Receita Federal hoje está cruzando as informações das pessoas que declaram imposto de renda e ela está indo no perfil, às vezes, do Facebook para saber se a renda que a pessoa está compatível com o que ele declara. Sim, de fato, a Receita Federal, ela tem um bom acompanhamento de tudo no que tange a fiscalização dos tributos. A gente sabe que muitas das vezes essas informações são coletadas da rede social e, além disso, os próprios advogados, muitas das vezes, utilizam essas informações para confrontar pedidos de justiça gratuita no processo. Então, a pessoa pede lá justiça gratuita, mas na internet ela mostra um nível incompatível. Ou mesmo os funcionários, o funcionário pede uma licença porque está doente ou porque precisa ser afastado e aí na rede social vê que ele está viajando num lugar maravilhoso e está super feliz, não está nada de deprimido, né? Então tudo isso é uma prova que vai fatalmente ir parar no processo e poderá ser utilizado contra você. Doutora Rúbia, lhe agradeço por ter aceito o nosso convite do Pode Contar. Nós vamos ter muitos conteúdos ainda para discutir no futuro. Espero poder contar com a sua presença. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio do Pode Contar. Espero que vocês tenham gostado desse maravilhoso bate-papo. Semana que vem tem mais. Valeu! Que bom ter a sua companhia em mais um episódio do Pode Contar. Assista e compartilhe os vídeos já disponíveis. E envie suas dúvidas e sugestões pelos nossos canais de contato. Até a semana que vem. Clique, valide e pronto!